Todos os irmãos com a paz do Senhor? Amém! Glórias a Deus. Sempre é motivo de felicidade nós estar na presença do nosso Deus, porque não tem lugar melhor de estar a não ser na presença do Senhor. Eu vou ler logo para os irmãos se assentar, né? O pastor Ivan disse que senta, levanta, não dorme, né? Mas o pastor Ivan, como diz, Deus deixa o melhor para o final, mas o pastor Ivan dessa vez fez o contrário, mandou o melhor logo no início e deixou o vinho velho para o final. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 5, o versículo 19. Por isso que tem o louvor, pregar o quê? Cantar o quê, né? Depois de tanta palavra, de tanto louvor, você fica se perguntando, pregar o quê, Jesus? Louvar o quê? Mas Deus, Ele é bom a todo tempo. Marcos 5, capítulo 19. Quantos já acharam? Quantos não trouxeram a Bíblia? Amém. Então todo mundo trouxe a Bíblia, né, irmãos? Então, Marcos 5, 19. Se a Bíblia não cair da mão, você deixa ela aberta. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler, de pregar, de orar. Eu tenho muita dificuldade de fazer muita coisa. Mas vamos louvar a Deus nessa noite. Diz assim: e Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grande coisa ao Senhor que fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decópolis, com grande coisa Jesus lhe tinha feito. Então todos se maravilhavam. Vamos ler de novo o versículo 19. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grande coisa o Senhor te fez, e como ele teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decópolis, com grande coisa Jesus lhe fizeram. Então todos se maravilharam. Aleluia! Amém, igreja? Amém! Vamos cantar mais um louvor, irmão Marcos? Vamos seja, Aleluia! para nós entrarmos na palavra. Aleluia, Jesus. Não pode se assentar, irmão. Louvor não é de pular, não. Louvor é de adorar ao Senhor nessa noite agora. Pode se assentar em nome de Jesus. Sua glória
porque ele disse: Senhor, aviva o teu povo no meio da caminhada. Mas nós precisamos ser avivados no meio da nossa caminhada com Jesus. Às vezes Jesus tem que fazer um despertar nas nossas vidas. A Bíblia diz para nós: desperta tu que dormes. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crêem. E quando o pastor Ivan ministrava uma palavra sobre Davi, que Davi não foi para a guerra, não ficou em casa. E ali bradou meu coração quando as pessoas dizem assim: eu não vou porque é de outro ministério. Eu não vou ao culto porque é de outra igreja. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele não tinha pecado. Aí a pessoa diz: eu vou ficar em casa para não pecar. Está pecando mais, irmão. É verdade. Porque não vou porque eu não aguento mais estar no Instagram até essa hora. É verdade. Está olhando o que não deve nas redes sociais. É, desse jeito. Às vezes está olhando o que não pode olhar. Como ele disse, às vezes ninguém vê. Mas tem um Deus que vê todas as coisas. O nosso Deus, ele vê todas as coisas. E uma mentira do aniversário das nossas almas é botar no coração da gente que ninguém vê. É verdade. Que ninguém está vendo. E às vezes a gente, irmão, diz: eu não vou ficar em casa. Acaba pecando. Acaba desagradando a Deus. Nós estamos aqui reunidos no seu propósito: adorar aquele que vive eternamente para sempre. O grande é o Shaddai, o Adonai, o conselheiro, o príncipe da paz. O grande eu sou. Ele é o dono da festa. Ele que tem que ser glorificado e exaltado. A Bíblia diz que os anjos glorificam ele noite e dia santo. Aleluia. Assistindo as maravilhas que ele faz. Que ele vai continuar fazendo. A misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E eu louvo a Deus que a Bíblia diz que foi ele que nos achou. Foi ele que nos escolheu. Nós não temos palavra para expressar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu sempre costumo dizer: eu sou grato a Deus pela farinha que chegou à minha mesa nesse dia. Eu sou grato a Deus por ele ter dado força. Chegar aqui à presença dele. Quantos perderam a alegria? Quantos perderam a força? Quantos não têm mais prazer de ler, de orar, de vir nas vigílias? E nós estamos aqui no seu propósito, irmão. Que o azeite não venha a faltar na nossa botija. Que nós ia ser igual aquelas 5 viúvas, aquelas 5 virgens prudentes. Elas tinham azeite, irmão. Guarde seu azeite, irmão, porque a Bíblia diz que dias terríveis virão. Dias de dor, de choro. A gente está vendo os sinais que acontecem na terra. A Bíblia diz que quando não for pregado nos 4 cantos da terra, não será o fim. Esse é o maior sinal da volta de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente fecha os olhos para não ver os acontecimentos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse: comprar colírio. Aleluia. Está aqui portando os olhos para que veja as coisas que vêm acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmão. Agradeço a Deus pelo convite. Eu sei que tinha homem de Deus até aqui sentado que sabe pregar mais que eu, com mais unção. Mas graças a Deus que eu fui escolhido nessa noite. Aleluia. E vocês foram escolhidos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Bartimeu estava no lugar certo, onde Jesus ia passar. E nós estamos no lugar certo, onde Jesus se faz presente. Glória a Deus. Aleluia. Onde Jesus se faz presente. Eu não sei a necessidade de ninguém aqui nesse lugar. E também não quero saber que eu não posso socorrer. Mas existe um Deus que conhece todas as nossas necessidades. Existe um Deus que diz que suprirá todas as nossas Necessidade. e Ele sabe que nós necessitamos de vestir, de comer, de beber. Aleluia. Para muitas pessoas, Deus até sabe que você precisa de uma varoa, de um varão. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Tem pessoas que dizem assim: a minha necessidade é um pix na conta. Isso aí com o pastor Ivan no final do culto. Meu Deus. Mas Deus sabe todas as nossas necessidades. Vamos para a palavra, irmão, para ver se nós terminamos o culto antes das 10 horas. Quem foi para a feira no sábado já foi.
Amém? Amém, igreja? Amém. Eu não vou demorar, não. Estou um pouco cansado, mas dá para a gente ir até meio-dia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grande coisa o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Aleluia. Jesus, ele vinha na sua caminhada, por onde ele passava, sempre milagres aconteciam. Jesus, ele chama os discípulos para passar para o outro lado da margem. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer naquela travessia. São como nós que não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence A Deus. Às vezes a gente diz: amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acaba dando tudo a um. Mas os projetos de Deus nunca é o contrário, do jeito que Ele quer, da forma que Ele. Nós vemos aqui, Deus tem um propósito com nossas vidas. Os discípulos entram animados no barco, levantam uma grande tempestade, os discípulos acham que vão morrer. Jesus, ele vem, acalma a tempestade, acalma o vento. Os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar nos obedece? Jesus chega àquela cidade ali. No versículo 2, quando a gente lemos, no versículo 2, Marcos 5, 2, é assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo. Logo quando eles saíram do barco, qual é a recepção que eles tiveram? Um homem, irmão, que ele tinha a sua morada no sepulcro, Meu Deus. no cemitério. Era um homem atormentado, sabe? A Bíblia conta a história desse homem, irmão, uma história sofrida. A Bíblia diz que ele morava no cemitério. Quantas vezes a gente passa pela porta do cemitério? Agora não, que nós somos cristãos até o tutano. Mas antes, quando nós passávamos pelo cemitério, misericórdia, que Deus me guarde aí. Às vezes a gente tem uma casa na praia, que é um sítio, com muita fruta, mas esse homem escolheu morar no cemitério. Meu Deus. Mas não foi uma escolha dele. A Bíblia diz que o adversário prendia aquele homem. Ele vivia no cemitério. E a Bíblia vai dizer para nós, ganhar tempo no 3, Aleluia. o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, correntes, estas foram por eles feitas em pedaços, em migalhas, e ninguém podia amansar. Aquele homem era preso com corrente, mas ninguém podia amansar aquele homem. Eu fico analisando que situação daquele homem, irmão. O povo até tentava prender, amansá-lo, mas não tinha efeito. Eu fico pensando também, sabe, irmão, na família daquele homem, na família daquele jovem, nessa situação. Às vezes a gente encontra as pessoas na rua largadas. Quando eu passo por essa situação, eu fico pensando no coração da mãe, do pai. Porque quando dá uma situação dessa, não só sofre aquele jovem, sofre a família, sofre a mãe. Porque para nós estar vivado, para nós estar alegre, a nossa família tem que estar bem, irmão. Não adianta ter muito dinheiro na conta e a família não está bem. Porque a família é a estrutura de qualquer ser humano. A família é a base da nossa alegria. Aleluia. Se nós estivermos bem na nossa casa, nós estamos bem no emprego, nós estamos bem no trabalho, nós estamos bem onde nós estiver, irmão. Aleluia. Porque até a Bíblia diz assim: se você não estiver bem com a sua esposa e orar, a oração não passa do teto da igreja. Para você ver a importância da família. Para você ver a importância como a família é importante. Só que nesses dias, irmão, o adversário das nossas almas quer acabar com as famílias. As pessoas não sentem mais prazer em casar. As mulheres não sentem mais prazer em gerar filhos. Meu Deus. E a Bíblia diz que os filhos são bênçãos e herança do Senhor. Tem mulher que teve 5, 6 heranças, 10, 11 heranças, 12, 15. Foi a herança do Senhor.
E criaram todos na presença do Senhor. Ah, mas eu só quero um, então sua herança só é uma. Teve mulher que quis 5, 6 heranças do Senhor. As mulheres tinham prazer de gerar filhos. Você vê Ana. Ana ficava angustiada porque Penina atormentava, que ela não tinha filho. E ali Ana queria, eu sou um filho, irmão. Senhor, me concede um filho. Ana pediu tão angustiada um filho, que até um sacerdote tão temente a Deus, tão experiente, disse: "Tua mulher, tu tá bêbada, mulher. Uma hora dessa tu beba." Aí ela disse: "Não, meu senhor, não estou bêbada, não. Isso é angústia da alma, eu estou amargurada." O profeta disse: "Vai ser concedida a tua bênção." Aleluia! Nossos filhos são bênçãos e herança do Senhor, sabe? Aleluia! Eu fico triste, porque nos dias de hoje a pessoa diz: "Eu prefiro adotar um gato, um cachorro." Não sou contra quem tem que ter, igreja. Mas os filhos são a herança do Senhor, irmão. Glória a Deus. Às vezes as pessoas dizem: "Eu vou deixar minha herança para o cachorro." Deixe para o diácono Rafael. Para você ver como os valores estão invertidos, igreja. Eu fico imaginando a situação desse jovem. Prendia, não tinha jeito. No versículo 5 diz assim: "E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras." Olha a situação desse homem, irmão. Olha a situação desse jovem. Ele andava pedindo socorro, irmão. E não tinha socorro. Ele andava se ferindo com pedra. Tem quantas pessoas pedindo socorro a Deus? Sabe quantas pessoas nessa noite estão dizendo: "Eu vou tirar minha vida"? Sabe quantas pessoas estão angustiadas dizendo: "Eu vou pular dessa ponte que eu não aguento mais tanto sofrimento"? Quantas pessoas ainda até no UTI, precisando de uma graça de Deus que venha socorrê-la? E aquele jovem estava ali se ferindo com pedra ele mesmo. Oh, Espírito Santo. Nós temos um adversário que ele é sagaz, irmão. O adversário da nossa alma, a Bíblia diz que ele só veio matar, roubar e destruir. E ele está fazendo a parte dele. Verdade. E nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte. Porque nós temos um Deus que ele é capaz de ressuscitar um paralítico, um morto. É capaz de fazer um paralítico andar. É capaz de fazer um morto abrir. Tudo o poder está sobre a mão dele. Nós precisamos pedir um avivamento para nós botar a mão no enfermo e ele ser curado. Para botar a mão no endemoniado e o inimigo sair da vida dessa pessoa. Estamos caminhando para o fim, igreja. Pastor Ivan chamou o pregador errado para essa noite. Estamos caminhando para o fim. Uma semana dessa aí, eu acho que um mês atrás, uns 15 dias, deu um terremoto aí numa cidade que eu não sei o nome. 2.000 pessoas foram cefadas. Você está esperando que sinal aí? Para aquelas pessoas são o princípio da dor. Quantas guerras, rumores de guerra estão acontecendo? Quantas doenças incuráveis? Quantas pessoas presas no crack que a medicina diz que quando entra não tem jeito para sair? Qual o sinal que vocês estão esperando? Falsos cristos, falsos profetas, falsas profecias, as portas largas. Jesus ficando esquecido, porque Ele é o dono da festa, Ele é o dono do altar. Jesus, o Galileu, o Nazareno, o conselheiro. A Bíblia diz que Ele é conselheiro, Ele quer aconselhar a igreja. Nem todo mundo quer conselho. É verdade, Eu sempre costumo dizer, quando a pessoa está com opinião formada, não adianta aconselhar. É verdade. Você já viu alguém quando quer comprar uma sandália, um sapato, aí pergunta a opinião: "E aí, Anderson, eu compro esse?" Aí ele diz: "Rapaz, não gostei da cor." Isso é inveja de um profeta. Eu vou comprar esse mesmo. Se você não quer o conselho, não peça. Se não quer o conselho, não peça. Jesus fala comigo. Jesus diz: "Eu vou falar."
Você vai suportar? Eu digo, eu suporto. Aí quando Jesus disse, não vai por aí, João. Não vá por esse caminho. Isso aí não vai fazer bem. Aí o coração fala mais alto. Eu não sei na sua Bíblia de você, mas na minha está escrito assim, enganoso é o coração. Até o coração de Davi foi enganado. O profeta diz, não numera o povo, Davi disse, eu vou numerar o povo. E aí o preço foi caro. Nem tudo que vem no nosso coração foi Deus que botou. Vamos pedir a Deus a confirmação. Deus, é o Senhor mesmo que está falando? É para eu fazer isso mesmo, realmente, Jesus? Aleluia, Senhor. Você quer ver uma coisa que a gente não pede conselho de Deus? É quando a gente vai comprar algo e nós estamos com dinheiro. A nossa confiança não está em Deus, mas está no dinheiro. A gente só consulta a Deus quando o cartão tem mais limite. Senhor, faz que esse cartão seja aprovado. Aí a gente vai consultar Deus. Mas se o dinheiro estiver no bolso, eu vou comprar naquela loja lá de grife. Eu vou bastar que eu consigo comprar esse vestido da hora. Nós não perde a direção, entendeu? Nós só perde a direção quando as coisas estão ruins. E você sabia que o povo de Deus, quanto mais errou, foi na bênção? Não foi na hora que estava na escassez? Eita glória! Sabia que é mais fácil errar na abundância do que no deserto? É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sei que a abundância também sem passar necessidade. Se você não souber ter a riqueza, a bênção que Deus lhe dá, você pode se perder no caminho. O povo no deserto adorava a Deus. É assim mesmo, viu? Quando foi para a terra que mandava leite e mel, o povo se perdeu. O povo se perdeu, igreja. É assim mesmo. Não deixe a bênção corromper o nosso caráter. Seja fiel na tua igreja, onde você mesmo congrega. Foi ali que Deus te deu a bênção. Glória a Deus. Foi ali que Deus te honrou. Sabe? Há um tempo determinado para todas as coisas. Se você esperar o tempo de Deus é uma coisa. Mas se você for no seu tempo, você tem que se responsabilizar. Jesus, ele estava nu. Então disse aos discípulos, não temas. Aleluia. E aí a Bíblia diz no versículo 7. E clamando com grande voz diz, quem tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai dele, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque são muitos. E rogou-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando uma manada grande de porcos. E todos aqueles demônios rogou-lhe, dizendo, manda nós para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada precipitou por um despenhadeiro ao mar. E era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. A Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. Repare bem, 2.000 porcos. Quando o espírito imundo saiu daquele homem, tronou-se. E os porcos ficou tão agitados, irmão, que se lançaram ao mar e se afogaram. Raciocine como estava a vida desse homem. Se até os porcos diziam, eu não quero você aqui não, eu prefiro morrer. Aí os porcos... Meu Deus. Imagina aquele homem. E as pessoas, irmão, foram o quê? Anunciar na cidade. As pessoas foram anunciar o que eles tinham visto e ouvido. Naquele momento, a cidade toda ficou sabendo. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de...
A testemunha do bem é a testemunha do mal. Se você estiver no caminho certo, a testemunha vai ser do bem. Aleluia. Mas se você estiver no caminho errado, a testemunha será do mal. E eles foram testemunhar o que eles tinham visto. Se você estiver andando com Cristo, descanse. Aleluia. Quem for testemunhar, vai testemunhar ao seu favor. Sabe? Porque existe um Deus justo. Um Deus verdadeiro. Um Deus que não aceita suborno de ninguém. Se você tiver direito, descanse o seu coração. Aleluia, Senhor. Eu não sei quanto tempo a causa pode estar na justiça. Mas se é tua, Deus vai te dar nas tuas mãos. Aleluia. E Deus vai te dar com tudo corrigido na hora certa. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus galardoador. Deus é Deus de justiça. E o povo foi anunciar. No versículo 15 diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Meu Deus. E como aquele homem agora estava, igreja? Assentado, vestido e em perfeito. Então crente tem que ter juízo. Olha aí. Às vezes o povo diz assim: as vestes não salvam, mas diz quem você é. Aleluia. Como é que a gente conhece um policial? Como é que a gente conhece um enfermeiro no hospital? É verdade? E como é que conhece o crente? Será que nós conhecemos pelas vestes? Conhece ou não conhece, igreja? Eu acho que a igreja está meio dividida. Vamos perguntar de novo. O policial nós conhecemos pela... O médico nós conhecemos pela... E o crente? Pelas vestes? Dá para conhecer hoje? Hoje está difícil. Mas nós somos essa geração, igreja. Como é que não dá para conhecer? Então nós temos que se enquadrar. A glória. A gente tem que olhar no espelho e dizer: aí tem um crente. Aleluia. É verdade? Porque o espelho vai repetir que é nossa aí, morre. Então quando você olhar para o espelho e dizer: aí tem um crente. Aí tem um homem diferente. Aí tem uma mulher diferente. A Bíblia diz que aquele homem estava vestido em perfeito juízo. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Porque onde Jesus chega, tem que se fazer novo. Novo, igreja. Aquele que mentia, não mente mais, igreja. Louvado seja Deus. Aquele que roubava, aquele que adulterava, é novo. O nosso falar, o nosso pensar. Estava conversando com meu irmão Wilton, presbítero. Aí às vezes eu vejo o povo dizendo assim: eu não assisto novela. Mas se você estiver assistindo uma série na Netflix, qual é a diferença? Qual é a diferença? Você está assistindo um filme cristão? Está assistindo um filme bíblico? Está assistindo Moisés? Está assistindo Sansão? Está assistindo o Diácono Rafael no YouTube? Qual é a diferença assistir uma série na Netflix de uma novela? Aí eu vou assistir um filme do Velozes e Furiosos. Qual é a diferença da novela? Só porque mudou o nome? O diabo é inteligente, igreja. Ele muda o nome, mas com o mesmo conteúdo. Olha aí. Ele só quer uma brecha. Estava conversando com um colega e ele disse: esse negócio de televisão na minha casa eu não vejo. Eu disse: não é crente. Eu disse: mas eu tenho lá em casa, eu assisto de vez em quando, eu precisando, né? E se for jogo, eu nem ligo lá no jogo. Assistir a Globo lixo. Eu digo: cara, é crente mesmo. De vez em quando eu gosto de assistir o fogão, fazer os gols lá. Aí eu... Não, as coisas estão melhorando. Eu gosto de assistir lá o fogão. E aí, irmãos? É porque doeu no coração dele, é aquele time feio. A gente é preto e branco. A gente somos de Jesus. Brincadeiras à parte. Aí eu vou na casa do irmão. Eu digo: eu vou bem em nome do Senhor Jesus. Quando eu entro na sala, uma televisão de 55 polegadas, o
irmão todo agulhador. Eu disse, será que aquele irmão da igreja? Pior. Eita, Jesus. Eu fiquei assustado, eu acho que eu entrei na casa errada, Jesus. Eita, meu pai. Eu sempre costumo dizer, irmão, pregar é fácil. O difícil é viver o que prega. Sabe, pregar é fácil. Tem umas bíblias aí, irmão, que vem com ensino. Você fala assim, você diz os irmãos que pule. Agora você diz os irmãos que a hora da risada. E aí você vai levando. O difícil é viver a palavra. Aleluia, Senhor. E nós precisamos pregar menos e viver mais a palavra. Glória a Deus. Jesus, ele nos dá juízo, igreja. Não entre nesse barco furado. Não vá por esse caminho, irmãos. Peça a direção de Deus. Deus já te deu entendimento. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele cegou o entendimento. Não foi os olhos, entendimento. Aí eu acho que isso é assim. Se eu achasse dinheiro, irmão, estava todo dia na feira. A Bíblia não é achar, é ter certeza. Aleluia. Ah, eu acho que vou para o céu. Não, é certeza, eu vou. Eu vou no nome de Jesus. A igreja, quando a trombeta tocar, nós vamos unidos. Maranata, Jesus voltou. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza, gente. As trombetas vão tocar. E nós vamos dizer, Jesus voltou, Maranata, Jesus voltou. Graças a Deus que lá não vai precisar mais de baixista Anderson. Lá vai ter um baixista de primeira. Lá não vai ter um baterista zoadento, lá vai ter um baterista cadenciado. Lá não vai precisar do irmão Marrate, que é difícil pronunciar o nome dele. Lá vai ter um evitável. O tecladista ele pode até tocar depois do culto, mas as coisas vão ser boas lá. A Bíblia diz que os olhos não viram, que a mente humana, o que a mente humana não imaginou. Aleluia, Deus, eu creio. É o que Deus tem preparado para a igreja. É o que Deus tem preparado para a igreja. Aleluia. Eu não sei se foi o pregador certo nessa noite. Aleluia, falar, Jesus. Mas Jesus ele vai voltar para buscar a tua igreja. Aleluia. Nós temos assiste. E ele agora está uma nova criatura. O povo quando viram ele tem medo. O povo quando olha para nós diz: quem era aquele cara, rapaz? Caloteiro, enrolado. Agora ele quer ser santo. Olha o testemunho dele agora, ele é santo. Porque quem nos chamou santo, e ele nos santifica. Aleluia. Ele nos purifica. Tem crente que quando diz: falaram de mim, fica todo doente. Eu fico tão feliz que a Bíblia diz: alegrai-vos quando falarem mal de vós. Por quê? É grande o vosso galardão no reino do céu. Se alegre. Fica alegre, irmãos. No versículo 16 é assim: e os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse das suas terras. O povo daquela cidade pediu que Jesus se retirasse daquelas terras. E nós queremos que Jesus venha, e eles querem que Jesus vá embora. Olha, por que aqueles povos expulsaram Jesus, irmão? Se Jesus salvou aquele homem, se Jesus curou aquele homem que vivia atormentado. Mas o povo daquela cidade, quando chegou lá, disse: não, sai daqui, nós não queremos você na nossa cidade. Às vezes quando a gente se converte verdadeiramente, muitas pessoas se afastam da gente. Tem momento até que a gente fica triste, mas fulano que eu tanto gostava, meu parente, meu irmão, meu primo, meu Deus, se afastou. É porque a Bíblia diz que as luzes não
combina mais com as trevas, né? Eita, Jesus. Meu Deus. Não combina mais com as trevas. Aleluia. Mas sabe qual foi a questão daquele povo expulsar Jesus? Eles perderam o lucro da cidade. Eita. Eles perderam 2.000 porcos. Eita, Jesus. O diabo sabe que quando o homem se arrepende e aceita Jesus verdadeiramente, o dono do bar não vai ganhar mais o dinheiro dele. O dono da boca de fumo não tem mais o dinheiro dele. O dono do prostíbulo não tem mais o dinheiro dele. Aí ele diz, esse povo na terra é prejuízo. Não, nós somos a herança do Senhor na terra. Nós somos a luz do Senhor. O Senhor está conosco até a consumação do século. Para muita gente, igreja é prejuízo. Tem o precaju, os crentes não estão lá. Eles perderam de vender o abadá. Eita, glória. Para eles é prejuízo. Quem lembra de Atos dos Apóstolos? Aquela mulher tinha um espírito de adivinhação. Era o lucro da cidade. Quando Paulo chegou lá e disse, ei, sai dela, espírito imundo. Acabou o lucro. Aleluia. Acabou o lucro. Glória. Quando Jesus realmente entra no negócio, o seu dinheiro não é gasto em vão, não, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um plano de saúde 24 horas. Dobrou o joelho, não vem ambulância, vem logo médico. Se precisar fazer cirurgia, faz em casa mesmo. Se precisar fazer aqui, faz aqui mesmo. Aleluia. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o grande eu sou, o Shaddai, o Adonai, o Celeiro, príncipe da paz. Esse é o Deus que nós temos adorado. Esse é o Deus dos deuses. Oh, grande Deus! Tu és poderoso, Senhor! O povo do deserto, a roupa não, o sapato não. Deus fazia sair água da rocha. Deus fazia sair água mineral da rocha. Oh, aleluia! Aquele povo precisava de um ar-condicionado, Jesus, ele proveu no deserto. Aquele povo precisava ser aquecido, Jesus disse, eu vou fabricar um aquecedor para esse povo no deserto. Tudo que você vê é imitação do que Deus ele pode fazer, igreja. O pastor Evandro disse assim, Davi naquele tempo não tinha que pudesse fazer um DNA. Davi deu sorte que o filho dele, Salomão, só inventou o DNA depois do pecado do pai. Salomão foi o homem que inventou o DNA. Aí você me pergunta, como assim me prova? Eu provo você dentro da Bíblia. A Bíblia diz que 2 mulheres tinham um filho. E o filho de uma morreu. E aí foram lá questionar Salomão. Salomão estragaria o filho dessa mulher. Aí chegou lá e começou aquela barulho, né? Mulher, quando começa a fazer o barulho para parar, só fazendo pix. E aí começou aquele negócio, a filha é minha, a outra é minha, filha é minha. Não, mas é, voltando atrás. Mas quer alegrar a mulher, deu dinheiro para ela fazer o cabelo no salão. O negócio fica bom de noite. É só uma dica. De noite o negócio flui. E aí, irmão, voltando para a palavra do Senhor. Voltando para a palavra do Senhor, irmãos, pega a visão. Salomão diz assim, traz aí essas 2 crianças, que eu vou fazer o DNA. Traz as 2 crianças, Salomão, traz uma espada. Vou cortar a criança no meio. A mãe diz, não, não faz isso, dá para ela. E Salomão diz, o filho é teu. Foi o DNA mais rápido, não precisa tirar sangue, nada. Ele na hora fez o DNA. Davi deu sorte. Então, voltando para a palavra do Senhor Jesus, o povo perdeu o lucro. E quando a gente aceita o Senhor Jesus, as coisas velhas ficaram e tudo se fez novo. Valorize o seu suor. Veja onde você vai gastar. Sabe? Eu sempre costumo dizer lá na minha igreja,
compra milho para assar no noite do Natal? Não. Alguém compra assim, às vezes, ovo de Páscoa no Natal? Não. Qual é a prioridade do Natal? A gente compra por quê? Porque a propaganda. A gente somos incentivados pela propaganda, pelo comércio. É verdade. Temos que fazer, temos que comprar. É necessário comprar naquela época? Não. Se você esperar mais uma semana lá nos americanos, o cara vai dizer 2 ovos por R$5. Você vai comer aqueles maiôzão. Aí se apressa, aí compra naqueles pequenininhos. O menino leva a metade, não deu nem para nós comer. Menino, não é verdade. Então, o comércio induz as pessoas a comprar, a gastar. E depois quem é o culpado? É o diabo? Não. Então a gente tem que pegar a visão, irmão. Ah, porque o milho só tem no seu nome. Mentira do diabo, irmão. Você for ali no Ceasa, na frente de Barbosa, é tanto milho. É verdade. Tem uma mulher lá que vende o milho e ainda passa manteiga, um queijozinho. Glória. Nós somos diferentes, irmão. Nós não somos mais os costumes desse mundo, irmão. Nós não podemos ser induzidos pela propaganda. Sabe por que aí estamos perdendo os jovens? Porque o jovem não quer mais ser um pastor. O jovem não quer mais ser um levita na casa do Senhor. Os jovens agora querem ser mimado. Aí às vezes eu vejo assim as pessoas, estou seguindo fulano lá no Instagram. Quando eu vou olhar, meu irmão, seguindo esse cara, pô. Que conteúdo tem para seguir, igreja? Que ensinamento você está tendo ali, igreja? O que é que você está aprendendo com isso, igreja? Para seguir alguma coisa que edifique, seja seguidor de Cristo. Siga Jesus. Estou seguindo fulano, meu irmão, mas é cada bobagem. Aí, irmão, quanto mais bobagem, mais sucesso. E o povo gosta. E o adversário é desse jeito que eu vou prender ele. E a gente ri das coisas que não tem nem graça. É tão sem graça que a gente acaba rindo. Eita, Jesus, é verdade. Tem um cantor aqui no Brasil melhor do que o Roberto Carlos, Caneta Azul. Pensa um cantor bom. Nós vamos para a palavra do Senhor Jesus. Glória. E entrando ele no barco, roubou-lhe o que for endemoniado. Deixa estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor te fez e teve misericórdia de ti. Esse homem queria ir com Jesus. Esse endemoniado, ele queria ir com Jesus. E Jesus disse: não, vai para a tua casa, anuncia a tua família com grande coisa. E Jesus teve misericórdia. Jesus mandou aquele homem para a casa dele. Sabe um lugar que a gente se sente bem seguro? É na nossa casa. Às vezes a gente viaja para cada lugar bacana, mas sente falta da nossa cama, da nossa casinha. Tem lugar, irmão, que para passear é uma bênção, mas para morar não presta. E Jesus disse: vamos para a tua casa. Porque, como eu já disse, irmão, família é família, igreja. Família é tudo, irmão. Jesus é família, igreja é família. Não existe igreja sem família, igreja é família, igreja. Nós somos famílias. Você também chamado Jesus de minha mãe e meus irmãos é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. É família. É família, igreja. Jesus, quando curava alguém, dizia assim: vai para a tua casa, vai para a tua família. Agora eu fico pensando, a mãe daquele jovem que não tinha esperança mais nenhuma, só esperando uma notícia ruim, só esperando o pior. Sabia que a gente às vezes é assim, sofre antecipado? A fatura do cartão vence dia 10, quando é dia 1º, já estou com dor de cabeça, não sei como eu vou pagar. Está sofrendo antecipado. Vai tomar remédio 2 vezes. Deixe chegar a conta.
Deus proverá. Glória a Deus. Aí volta aquele jovem para casa. Quando a mãe vê aquilo, irmão, a Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Você ainda não perdeu. Aquilo que você chora, dizendo, Deus que não tirou, irmãos. Creia que Deus pode fazer o reviravolta. Aleluia, Senhor. O Deus que nós pregamos é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Não tem causa perdida para o nosso Deus, irmãos. Para você pode estar perdido, mas para Deus não. Vai e anuncia. Às vezes a gente diz assim, eu quero que meu irmão venha para a igreja. Você tem falado de Jesus? Você tem falado de Jesus? Sim ou não, igreja? A igreja ficou calada. A Bíblia diz assim, como é que eles vão crer se não tem quem pregue, não tem quem fale? Como é que eles vão saber que Jesus é bom se você não fala que Jesus é bom? Se você não demonstra que Jesus é bom? Se você não demonstra que Jesus mudou a sua vida? Louvado seja Deus. Mostre com as suas atitudes que Jesus verdadeiramente é bom. Que é bom servir a Jesus. Que é bom glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é que eles vão crer se nós não falamos de Jesus? Como é que ele vai ter prazer se não vem mudança em mim e em você? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aquele povo verdadeiramente viu mudança naquele homem. Às vezes a gente quer converter os outros e nós estamos precisando se converter. Verdade, Senhor da glória. Somos nós que temos que mudar primeiro, igreja. Aleluia, Senhor. Louvado seja Crê no Senhor Jesus, será salvo tu! É a tua casa. Tu! É a tua casa. Somos nós que temos que crer primeiro, igreja. Aleluia, eu creio, Senhor da Deus. Glória a Deus. Certo homem além na Bíblia, Isaías 53, Deus manda o profeta e diz, Ei, vai lá até aquele homem lá e fala dele, fala com ele. O profeta chega e diz, entende tudo o que lê? Ele diz, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Você tem explicado para os seus filhos que bom é estar na igreja? Aleluia. Vocês têm falado para os seus filhos que aqui é o lugar certo? Porque se cabe nós, não tem que caber nossos filhos? Como é que não serve para os nossos filhos? Se serve para nós, serve para os nossos filhos. Verdade. É assim mesmo. Se serve para nós, serve para os nossos. Filho. Vós, pais, ensinando o caminho que as crianças devem, que até envelhecer não. Semana dessa, minha esposa disse, você nunca me deu flores. Eu disse, eu nunca vi meu pai dando flores à minha mãe. Como é que eu vou dar a você? Eita, Jesus. Não é verdade? Se eu visse meu pai comprando flores e dando a minha mãe, eu ia ter esse costume. Mas eu nunca vi meu pai dando flores à minha mãe. Como é que eu vou comprar? Porque os filhos, irmão, ele acompanha o pai. Às vezes ele diz, mas esse menino saiu a você mesmo. É a sua cara, é a sua cópia. Meu Deus. Porque a gente está ali todo dia, a gente aprende. A gente aprende os costumes. Então as mulheres não fiquem tristes se no seu aniversário você não receber flores, uma cesta da manhã. É porque nossos pais poucos fizeram isso. Eu fui num culto na orla. Eu vou terminar, perto de meia-noite. Eu fui no culto da orla. Aí o rapaz estava lá louvando o Levite, da igreja de Alagoinha. Aí uma senhora, com 55 anos mais ou menos, era mais ou menos assim, não, era mais um pouquinho, uma idadezinha mais avançada. Ela disse, ei moço, o senhor que está cantando, o senhor pode me dar o microfone? O rapaz disse, é um culto ao Senhor. Sabe, esse pessoal mais velho gosta de adorar aquele negócio que o povo carrega, né? O pregador ficou um pouco assustado. Aí ele deu. Aí ela disse, eu sou lá do Rio de Janeiro. Eu vim passar aqui uns dias com meu esposo. E eu quero fazer uma declaração de amor para ele. Quando eu olhei para o lado, o Senhor procurava um lugar para se esconder. Nós estamos fazendo 35 anos de casado.
E eu quero me declarar para ele aqui nessa noite. Na hora, irmão, eu disse, mas que senhora corajosa. Jesus purinho na vida dela, porque eu não tenho essa coragem. Aí ela começou a se declarar. Não teve que não se emocionar assim. Sabe, às vezes a gente temos que elogiar nossas esposas, nossos filhos. Sabe, irmão? A Bíblia diz que a esposa é mais frágil. Mas a gente tem que ser paciente. Sabe? Às vezes minha esposa chega no trabalho, ela conta tanta história. Eu digo, sim, sei, estou entendendo. Mas se ela me perguntar de novo, eu não entendi nada, igreja. É assim mesmo. Pega ele. Mas pelo menos estou ouvindo, né? Ela conta tão empolgada, igreja. Sim, sei, aquele rapaz, sim. Pega ele. Mas a gente tem que cuidar bem de nossas esposas. Eu, para mim, cada um tem uma opinião. Minha esposa é igual uma mãe para mim, sabe? Ela passa, faz a comida, me acorda na hora certinha para ir trabalhar, cuida de mim, dá bronca, né? Dá bronca. Mas faz parte do casamento. Faz parte do casamento. Sabe? Quem ama se preocupa. Nós homens somos assim, às vezes a mulher faz o cabelo, bota uma roupa nova, nós nem presta atenção. Mas se nós botar aquela roupa domingueira na terça, você vai pra onde? Hoje é terça! Porque a mulher tem uma visão da frente. A gente acha que vai dar o drible, não dá não. Se a gente bota a roupa do domingo na terça, hoje é terça. Quando é que você vai? E aí, irmão, Deus, Ele trabalha. Quem está prestes a casar, zelo pela sua patroa. Quem já sou casado, zelo pela sua esposa. Tem para arranjar uma mulher de Deus, o nome de Deus está difícil. Sabe? Zelo pela sua família, pela tua casa. Seja grato pelo que Deus te deu. Não adianta você reclamar. Quem escolheu? Quem escolheu a varoa? Quem escolheu o varão? Quem vai reclamar de quem estava bêbado quando escolheu? Não é verdade, igreja? Escolheu, já foi, igreja. Escolheu. O único casamento que eu vi Deus escolher foi Adão e Eva. Depois daí eu não vi mais Deus escolher ninguém. Porque quando Eva mais Adão pegou, o que foi que ele disse? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Jesus disse, é a última vez, você vai escolher. Então somos nós que escolhemos. E se nós escolhemos, vamos cuidar. Cuide da sua família. Igreja é família. Se nós não estivermos bem com as nossas esposas, não adianta orar, chorar, pular de cabeça para baixo. Não vai subir. Lá em Timóteo, quando manda escolher um presbítero, o que é que diz? Que seja um bom marido. E marido de uma mulher só. Esse é o que a Bíblia diz. Certa vez o cara, eu vou terminar aqui, deixa que chega na hora. Uma certa vez o cara disse assim, eu vou lhe aconselhar, porque eu tenho mais experiência do que você. Eu digo, oi, eu já vou no quarto casamento. Eu digo, não precisa do seu conselho. Eu sou melhorzinho do que você, porque eu já vou com 22 anos com a mesma esposa. E continuo querendo continuar com ela até o final da volta de Jesus. E com ele não vai ter mais casamento, eu vou estar livre. E Jesus possa abençoar. E Jesus possa abençoar nossas vidas. Mas a Bíblia diz que lá não precisa dar em casamento. Dá em casamento? A Bíblia diz que lá dá em casamento, igreja? Dá se dá em casamento, igreja? Não. Nós estamos livres, varão. Para glorificar Deus. E a festa vai ser completa. E aquele homem foi anunciar Jesus por aquela cidade. Anuncie Jesus para os seus colegas de trabalho. Anuncie Jesus onde você estiver. Jesus ele faz prodígios, sinais e maravilhas. Jesus não tem culpa se alguém te feriu, se alguém te enganou, se alguém foi injusto com você. Muitas pessoas estão saindo das igrejas pelas injustiças. Não é nem pelos pecados, é pelas injustiças. Sabe uma coisa que dói? É quando a gente é injustiçado.
Mas tem um Deus que ele nunca vai folgar com a injustiça com nós. Jesus, ele é fiel. Então essa era a mensagem que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Para que Deus ele faça obra. Para que Deus ele entre por completo. Não adianta estar com a conta cheia e a família não está bem. Sabe? Não adianta. Cada um tem a sua luta particular. Eu tenho a minha, os irmãos têm a dele. Cada um tem uma luta particular. O bom é que Jesus ele sabe todas. Então, esse homem ele foi liberto, transformado. Que a gente possa pedir a Jesus para tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Antes de dormir, não esqueça de orar pela sua família, pelos seus filhos. Que a gente possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Sei que não foi a palavra. Sei que não foi a palavra que os irmãos estavam esperando. Mas foi a palavra que Deus tinha posto no meu coração. Quando nós saímos daqui, nós vamos para onde? Nós vamos para onde? Eu vou comer ali na boca. Mas aqui é a casa de tudo. Está vendo como a casa é importante? Então Jesus ele é o príncipe da... Então ele vai levar paz para a sua família. A partir de hoje você vai botar a cabeça para você. Que bom estar em casa. Que bom estar na minha casa com meu esposo, com meus filhos. Você vai dormir tranquilo. Amém, igreja? Amém. Eu pensei que os irmãos já tinham ido, mas estão aí ainda, né? Amém. E a sombra desse mês de oportunidade de Jesus.